Olá, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula. Na última aula nós falamos sobre capitalismo, falamos sobre suas características e hoje nós vamos falar sobre divisão internacional do trabalho e modelos econômicos. Então, divisão internacional do trabalho. O que seria, né? Então, divisão internacional do trabalho, ou DIT, é a especialização dos países na produção de determinada mercadoria destinada ao mercado. Então, no decorrer dos séculos, os países sempre tiveram um papel principal, né, na economia, né? A gente vai falar aqui sobre a dita atual, mas é sempre bom recordar que, por exemplo, houve a dita colonial. Na época da colônia, o Brasil era responsável por produzir a matéria-prima e Portugal era responsável por manufaturar essa matéria-prima e distribuir para o restante da Europa, o restante do mundo, né? Então existia um trabalho bem definido aí. O Brasil como produtor de matéria-prima e a metrópole Portugal como o que manufaturava e vendia o produto pronto. Aí veio a Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, o Brasil, agora já independente, continua como um exportador de matéria-prima. Já na época a cana-de-açúcar, o que lá no começo era o pau-brasil, agora já é a cana-de-açúcar, o café, algodão e outros produtos, mas continua sendo um grande exportador de matéria-prima. E não mais Portugal, mas aí vários países, agora os países industrializados, como Inglaterra, Estados Unidos e Japão, passam a ser os países exportadores de produtos industrializados, ou seja, não é mais manufaturado, faturado com as mãos. A gente já passou por um processo de modernização, de mecanização. Então são os produtos agora industrializados. Só que atualmente pode-se falar em país não industrializado. Então, pessoal, assim, é raro você ter, né? O Brasil é um país industrializado? É. O Brasil continua sendo um grande exportador de matéria-prima? Sim. Mas também tem produtos industrializados? Sim. A maioria é indústria tradicional, indústria de base, indústria sem muito envolvimento técnico-científico, mas nós somos um país, sim, industrializado. Então, as ditas mais atuais, elas se comportam desse jeito. Os países que hoje são divididos em países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos, não mais como no começo da Revolução Industrial, em países industrializados e não industrializados. Por quê? Porque praticamente não se existe mais o país não industrializado. Por mais pobre, mais pequeno que o país seja, ele tem lá uma industriazinha, nem que seja da mais simples, mas ele vai ter. Então os países são divididos em países desenvolvidos, que são principais produtores de capitais e tecnologia avançada. Então, enquanto o Brasil está fazendo um suco de laranja, o Brasil está produzindo produtos simples, países como o Japão, Estados Unidos, trabalham com tecnologia avançada, né? Microchips, computadores, celulares, etc. Países subdesenvolvidos e industrializados. Após a Segunda Guerra Mundial, esses países subdesenvolvidos também se tornaram países industrializados. Então são os novos países industrializados, esse NPI aqui. E
passaram a ser exportadores de produto manufaturado, ou seja, com transformações simples, né? Sem muita tecnologia e etc. Então, uma característica interessante é que, vou tentar tirar aqui, essa mudança do país subdesenvolvido, ele agora também tem uma pequena indústria, não significou o fim da dependência de capital e tecnologia. A, a exemplo, o Brasil. Né? O Brasil é um desses países que se industrializaram após a Segunda Guerra Mundial, mas que até hoje é muito dependente de capital estrangeiro e tecnologia. Qualquer fábrica que você tem aqui próximo a gente, nosso país, ele vai ter máquinas, vai ter tecnologias estrangeiras. E que sem elas, essas fábricas provavelmente não funcionariam. E muito capital estrangeiro, né? Muitas dessas empresas são multinacionais e muitos empresários do mundo todo investem muito nesses países, como investem aqui no Brasil. Então, os países subdesenvolvidos não industrializados são poucos, vivem basicamente de produtos agrícolas que vão servir como matéria-prima. Então, essa é a atual divisão internacional do trabalho com o papel de cada um dos países. País desenvolvido, país subdesenvolvido industrializado e país subdesenvolvido não industrializado. E agora, correntes econômicas. Então, o que são correntes econômicas? É como os especialistas eles pensam o mercado, né? Pensam a economia e qual deveria ser o papel ah, da própria economia, como também do Estado, né? Qual o papel do Estado diante da economia? Então a gente pode tratar aqui como primeira modelo econômico o mercantilismo, que é aquele que eu falei do Brasil colonial, por exemplo, né? Então a gente está falando aqui de 1400, 1500, 1600, onde a política econômica adotadas pelos reis durante tudo a Idade Moderna, mas já final também de Idade Média. Quais são as características? Metalismo, então não existia o dinheiro, o papel, né? A riqueza era medida através do metal, do ouro, da prata. Então quem tem ouro tem prata, quem era mais rico. A balança comercial favorável, então o que eu exporto e o que eu importo. Eu tenho que exportar mais do que importar, eu tenho que ganhar mais que isso. O que eu exporto tem que ser mais valioso do que o que eu importo. Então os países buscavam essa balança comercial favorável. Até hoje é assim, né? O protecionismo. Então, por exemplo, a, a cana-de-açúcar do Brasil só poderia ser vendida para Portugal. Né? Éramos colônia de Portugal. Então existia um grande protecionismo nesse sentido. Hoje, o açúcar, né? Polêmicas que ocorrem até na atualidade. O açúcar brasileiro ele concorre com o açúcar americano. Aí o que é que o país Brasil faz para impedir que o açúcar brasileiro invada o Brasil? Ele cobra taxas, cobra impostos, encarecendo o produto estrangeiro. Então, isso vai beneficiar o produto nacional. Então, isso é uma espécie de protecionismo. O monopólio comercial, foi o que eu já citei, né? Ah, que o Brasil só podia comercializar com Portugal, existia um monopólio. O Brasil não podia comercializar com França, com Inglaterra, apenas com Portugal. Isso vai ser uma questão interessante porque vai influenciar na independência do Brasil, por exemplo,
e na forte presença desses países, França, Inglaterra, incentivando a independência do Brasil, né? Pois o Brasil independente, você tinha maiores relações comerciais com outros países. E o colonialismo está dentro aí de tudo que eu já falei. Então, qual é o objetivo? Claro, enriquecer o Estado, fortalecer o poder real, o poder do rei, né? Aí vem o liberalismo econômico. Então, foi uma doutrina política econômica que, em suas formulações originais, postulava a limitação do poder do Estado em benefício da liberdade individual. Então, o liberalismo converteu-se desde o final do século XVIII, então desde o final de 1700 e alguma coisa, na ideologia da burguesia em sua luta contra as estruturas que se opunham ao livre jogo das forças econômicas e à participação da sociedade na direção do Estado. Então, notem que, para vocês entenderem a história e a geografia, esses assuntos estão inteiramente ligados, né? Então, nas escolas econômicas falavam em liberalismo econômico, na limitação do poder do Estado, na limitação da figura do rei, regras claras ou falta de regras para a questão econômica. Então, está totalmente ligado ali à Revolução Francesa, e vários outros movimentos de liberdade individual e coletiva que ocorreram nesse período, né? Então, a burguesia utilizou de sua luta intelectual contra a nobreza e a igreja, né? Utilizou do iluminismo, que opôs a razão à tradição, e o direito natural aos privilégios de classe, e as análises econômicas da escola clássica, cujos os principais representantes foram o economista Adam Smith e David Ricardo, fundadores aí do liberalismo econômico. Para Adam Smith, não era necessária intervenção na economia. Então, não era necessário que o rei taxasse impostos, controlasse o mercado, controlasse o fluxo, dissesse o que produzir, quando produzir, muito menos o excesso de impostos que eram cobrados quando os reis queriam, ou quando, mesmo nas repúblicas, os presidentes queriam e assim por diante. Visto que o próprio mercado dispõe do mecanismo próprio para sua regulação, a chamada mão invisível. Essa mão invisível traria benefícios para toda a sociedade, além de promover a evolução generalizada. Os liberalistas defendem que a livre concorrência. Então, o que seria essa mão invisível? A livre concorrência, eu falei na aula anterior, né? Se um posto de gasolina X bota a gasolina a R$ 3, o posto Y vai colocar R$ 2,99, o outro vai 2,98, o outro vai 2,97, até chegar no preço que esteja equilibrado, né? Que dê para eles ganharem e que não sejam tão alto. Quando chegar nesse preço, aí eles vão buscar outras formas de atrair o cliente, né? Então, a livre concorrência traria esse benefício. E a lei da oferta e procura, ou seja, se eu tenho uma coisa e muita gente quer, o preço sobe. Se eu tenho alguma coisa e quase ninguém quer, o preço cai. Então, a mão invisível, o que regularia o mercado sem a presença do Estado, sem a presença de regras em relação a isso, seria a livre concorrência e a lei da oferta e procura. Então, essas são as ideias liberais. Então, pessoal, assim, próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre a Revolução Industrial e sobre a crise de 29, né?
que foi uma crise de superprodução. A gente vai ver aqui nessa aula que o liberalismo deu certo durante muito tempo e todo mundo tinha como uma coisa mais correta a ser seguida. Mas, porém, chega um dado momento, que é justamente na crise de 29, que vai se repensar essa questão, né? Até que ponto o Estado não pode controlar a economia? Até que ponto o Estado não pode ditar as regras? Principalmente porque o que se viu depois da crise de 29 é que o Estado é que teve que socorrer a economia. O Estado é que teve que promover empregos, que ser o principal agente, né, da economia, do bem-estar da população. Então as ideias do liberalismo foi perdendo força. E depois da crise de 29, que a gente vai ver em outras aulas, surge a ideia keynesiana, o keynesianismo. Então a teoria econômica, consolidada pelo economista inglês John Maynard Keynes, consiste numa organização política e econômica fundamentada na afirmação do Estado como agente indispensável para o controle da economia. Então, essa é a ideia do liberalismo. Era que o Estado era indispensável, liberdade total. No keynesianismo, o Estado ele é indispensável. Então, atribui ao Estado o direito e o dever de conceder benefícios sociais que garantissem à população um padrão mínimo de vida, como a criação do salário mínimo, o salário-desemprego, a redução de jornada de trabalho, que era, na época, superava 12 horas diárias, a assistência médica gratuita. Então, devido a isso, ficou conhecido também como estado de bem-estar social, tendo sido principalmente adotado pelas políticas econômicas inauguradas por Roosevelt durante o New Deal, o novo acordo, que ocorreu pós-crise de 9, que respaldaram o início da década de 30, intervenção do Estado na economia com o objetivo de tentar reverter a depressão da crise, que ficou conhecida como crise de 29, ou crise da Bolsa de Nova York de 1929. Então, assim como o liberalismo, o keynesianismo, ele também vai se dar muito bem, né? O Estado é o agente controlador, o Estado promove emprego, o Estado promove bem-estar, o Estado dita as regras do trabalho. Então, durante muito tempo, o keynesianismo ele reina, né? Só que com o tempo esse Estado também vai ficar um Estado corrupto em alguns países, vai virar um Estado muito burocrático, então muito regulamentado, ah, e lento, portanto lento, né? No mundo capitalista atual, se exige cada vez mais rapidez, cada vez mais regras mais flexíveis, enquanto no keynesianismo você tinha um governo muito burocrático e lento. E as mazelas que alguns países subdesenvolvidos tiveram, como a questão da corrupção e outros problemas, né? O aparelhamento do Estado e etc. Aí, para salvar esse keynesianismo, surge o neoliberalismo. Eu falei salvar, pessoal, mas até hoje essas questões estão em debate, né? O Brasil é keynesianista, é neoliberal. Então, eu não digo isso para vocês. O governo Lula, ele entrou prometendo ser um governo bem keynesianista e, na prática, teve que ser bem neoliberal. Praticou um pouco dos dois. Anteriormente, o governo Fernando Henrique foi bem neoliberal, mas em determinados momentos usou pulso forte keynesianista. O atual governo Bolsonaro, ele
se dizia muito neoliberal, mas aí foi obrigado a intervir e está intervindo na economia como um bom keynesianista. Então, qual modelo a ser seguido? Qual o melhor a ser seguido? Então, depende muito de cada momento, cada caso e assim por diante. Mas aí, o que é o neoliberalismo? Tão falado e que poucos sabem, né? Então, tem seu fundamento chamado liberalismo clássico, que vem desde o economista Adam Smith, do século XVIII, aquela liberdade de mercado, controlada pela lei da oferta e procura, etc. É um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defende a não participação do Estado na economia, liberdade. De acordo com essa doutrina, deve haver total liberdade de comércio, pois esse princípio garante o crescimento econômico, o desenvolvimento social de um país. Neoliberalismo é um termo que foi usado em duas épocas diferentes, com dois significados semelhantes, porém distintos. Discordo, né? Na verdade, eu acho que os dois significados que nós vamos ver agora, na verdade, eles se unem, né? E são o mesmo. Falam muito do que é o neoliberalismo hoje. Primeiro, na metade do século XX, significou a doutrina proposta pelo economista francês, alemão, norte-americano, voltada para a adaptação dos princípios do liberalismo clássico às exigências de um Estado regulador e assistencialista. Ou seja, eu nem vou ser liberalista como antes, clássico, nem vou ser keynesianista, assistencialista e assim por diante. Eu vou buscar o meio termo. O Estado vai ser um agente regulador. A partir da década de 70, passou a significar a doutrina que defende a absoluta liberdade de mercado e uma restrição à intervenção estatal sobre a economia, só devendo estar ocorrendo em setores imprescindíveis e ainda assim no grau mínimo, minarquia. E nesse segundo sentido, o termo é mais usado hoje em dia. A grande questão é quais são os setores imprescindíveis, né? Água. Então, nosso estado, a Compesa, ela parte é estatal, parte é privada. Se fôssemos um governo keynesianista, ela não teria parte privada. Se fosse um governo totalmente neoliberal, ela não teria a parte do Estado. A energia elétrica, ela é imprescindível, é essencial. Então, se fôssemos keynesianista, a CELP seria do Estado como até o século passado era. Hoje é totalmente privada, né? Foi vendido por uma política neoliberal. Então, quais são realmente os setores imprescindíveis? Correios é estatal. Até que ponto o correio é imprescindível, o Estado toma conta do correio? Então, existem grandes polêmicas em relação a isso, né? Em especial no nosso país, Brasil. A Petrobras é imprescindível? É um fonte de energia? É para o Estado tomar conta ou não? Então, existem políticas de privatização da Petrobras. Até que ponto isso é bom ou é ruim? São debates que acontecem até hoje, né? Então, características do neoliberalismo. A mínima participação estatal nos rumos da economia de um país. Então, o Estado não. Para o neoliberalismo literal, o Estado não teria nada. Ele ia estar preocupado com a formulação das leis, a, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário. E ele seria um agente regulador. Então, existiam as agências reguladoras, né? Então, o setor de energia, tudo privado. A ANEEL seria um órgão do governo que diria algumas regras, como aumento de preço, diminuição, multaria se caso alguma empresa fizesse algo de errado, algo nesse sentido.
no setor de telecomunicação, a Anatel, a, da aviação, a Embraer, e assim por diante, né? A política de privatização das empresas estatais. Então, quanto menos empresas do Estado, melhor. Então, privatizar, vendê-las para a iniciativa privada. E abertura da economia para a entrada de multinacionais. Então, se eu sou um Estado liberal, eu não vou praticar aquele protecionismo arcaico lá do período colonial. Eu vou abrir as portas para as multinacionais. E aí? Mas até que ponto abrir as portas para as multinacionais vai ser vantagem? E o que acontece com as empresas concorrentes de nível nacional? Até que ponto minha empresa de sapato nacional vai concorrer com uma Adidas, com a Nike, multinacional? Então, até que ponto isso é interessante? Isso é tudo algo a ser pensado aí, né? Mas a ideia aqui é todo mundo entender bem o que significa, né? Liberalismo, keynesianismo, neoliberalismo, pontos positivos e pontos negativos. Adoção de medida contra o protecionismo econômico, justamente o contrário do que eu falei agora há pouco, né? Liberar a entrada de multinacionais, acabar com certos protecionismos, até que ponto isso é vantagem, até que ponto isso é desvantagem. A desburocratização dos estados, né? Realmente nosso estado é muito burocrático, falou-se muito disso nos últimos anos, em especial no último governo, né? Leis e regras econômicas mais simplificadas para facilitar o funcionamento das atividades econômicas. E o aumento da produção com objetivo básico para atingir o desenvolvimento econômico. Então, essas são as principais características do neoliberalismo. Então, pessoal, como eu falei para vocês, a ideia hoje é entender DIT, Divisão Internacional do Trabalho, o papel de cada país na economia global, sendo eles país desenvolvido, país subdesenvolvido e industrializado, país subdesenvolvido não industrializado, que são poucos, e as principais correntes econômicas, né, que moldam a economia, a política dos estados e que poucas pessoas entendem realmente como funciona. E no Brasil realmente isso é complicado, né? Porque um governo vem prometendo uma coisa, daqui a pouco ele faz outra. Depende muito realmente de cada momento e não existe uma política realmente segura, pode dizer assim, no sentido de que vou seguir essa linha e ponto, né? Então são questões que caem muito aí, estão muito atuais no debate, né? Neoliberalismo, keynesianismo e liberalismo. Quem tiver alguma dúvida, né, se comunique, fale comigo. Tamo junto. Qualquer dúvida, estamos aqui, né? Tudo de bom. Um abraço. Até mais.